Eu ia começar esse vídeo chorando, mas é impossível. Difícil aparecer por aqui, principalmente nos últimos vídeos, onde eu só mostro as nossas riquezas. Eu vou tentar falar. Tem muita gente perguntando como tá os cachorrinhos. E já faz um tempo que a gente não posta nada. Semana passada, meu esposo postou um vídeo com eles brincando em cima da cama. E a gente sabia que seria o último vídeo de 2 meses. Como vocês viram no último vídeo, tinha um cachorrinho a mais. Eu tava vindo com a minha mãe lá na roça e eu encontrei ele. Fiz até vídeo dele na hora que eu resgatei, que a gente colocou ele num carrinho pra mostrar pra vocês. Ele tava bem desidratado, bem mal, e eu vou levar pra casa, de ficar com ele. Eu peguei na intenção de cuidar, tratar dele, pra doar, porque não ia dar certo. Mas eu nunca imaginei que eu ia salvar uma vida e perder 3. Quando eu peguei ele tava bem debilitado, bem doentinho, vomitando, com diarreia. E eu achei que era por causa da desidratação, que ele tava bem desidratado. E tava bem coadinho, sabe? Como a minha intenção era ajudar, eu acabei deixando ele com os outros cachorros, em vez de separá-los. Eu acredito que era o certo, pra ele ficar mais animadinho ali com os outros. Eles ficaram 4 dias ali com ele, brincando. Aí num domingo, o Roy tava brincando ali, animadão, os dois juntos. E ele sofreu um susto, porque a Belinha pegou o ossinho dele. E depois ele ficou moidinho nos cantos, né? Eu achei que era por causa do osso, aí o outro ele não quis. À noite ele não quis comer. Ficou moidinho. Não sei se ele já tava ruim, isso, né? Fez com que piorasse. Aí os outros comeram bem e tal. Quando foi na segunda-feira, a gente foi dar comida de manhã pra ele. Ele até veio comer, mas a Mel não. A Mel já ficou acuadinha no canto. Aí minha esposa falou, a Mel veio todo mundo, menos a Mel. Porque de manhã eles ficam latindo, chamando a gente. O Roy até veio, mas a Mel ficou coadinha lá. Aí eu fui ver o que ela tinha. Tentei dar comidinha, ela não quis. Tentei dar outras coisinhas, ela também não quis. E ela não quis comer nada o dia inteiro ali e tal. Aí de repente o Roy ficou mais ruim, começou a vomitar. A Mel também começou a vomitar e o que tá acontecendo? Depois em seguida a Pipoca começou a vomitar. Aí eu falei, mas, né? Aí eu tinha o como era vômito, como tinha acontecido aquele fato com o Roy anteriormente, a gente tinha o remédio pra vômito, eu dei pra todos, acreditando que ia melhorar. Não sei se foi alguma coisa que eles tinham comido, né? Porque eles comeram carne no domingo. A gente tava fazendo um churrasco aqui. Eu achei que foi por causa da carne de porco, que a gente acabou dando ossinho de carne de porco. Eu achei que fez um mal-estar pra eles. Só que aí eles mesmo assim não quiseram comer nada depois dos remédios. Quando foi mais à noitinha, a Pipoca continuou vomitando, o Roy coadinho. Ele ficou o dia inteiro ali dentro das bananeiras, bem sozinho, bem isolado. A Mel ficou deitada o tempo todo. A gente colocou eles pra dormir à noite com a gente, na segunda-feira.
Falei, vou deixar eles dormindo aqui dentro de casa, né? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Coloquei todo mundo pra dormir no quartinho ali, trancadinhos, bonitinhos. Quando a gente acordou de manhã, tinha muito cocô, alguém, tipo, de diarreia, alguns com sangue. Eu não entendi, muito vômito, mas a gente não viu isso à noite. Acordamos, já limpei tudo, coloquei todo mundo lá. A Belinha tava bem, o Cheiroso tava bem, voltou a comer. A Belinha não quis comer, mas o Roy tava bem ruinzinho, bem isolado. A Mel também. E o Cheiroso, eu tava comendo mais, também não quis mais comer. E passou a terça-feira toda. E a gente tentando cuidar, dando remedinho, achando que era a mesma coisa que tinha acontecido com o Roy da outra vez. O remédio pra diarreia, eu fui lá, comprei o remédio da diarreia, que o doutor tinha receitado anteriormente. Dei pra todos, dei de pirona, porque eu não sabia se eles estavam com dor. Eles dormiram com a gente de novo na terça-feira. A gente acordou de manhãzinha. A Mel tava toda esticadinha, cantinho, agonizando. Só deu tempo dela olhar pra gente. E se foi. Foi uma dor enorme. Uma dor enorme, porque era minha leoazinha. Era meu bebê. E deixamos ela no cantinho e vi como ela tava. E quando cheguei lá, meu esposo chegou, olhou pra ele, ele olhou pra mim assim, ele chegou perto de mim e parou, com as duas patinhas paradas assim. Eu peguei ele no colo, abracei ele, ele colocou a carinha aqui assim, no meu peito. Eu peguei ele no colo, vim pra dentro, ele ficou o tempo todo agarradinho assim, sabe? Como se estivesse despedindo de mim. Depois eu tentei dar remédio, ele não gostou, aí ele saiu andando, meio bambiando. Aí fui lá pra fora. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho enquanto a gente ia enterrar a Mel. A gente foi, enterrou a Mel. Achando que quando fosse voltar ele estaria melhor. Ele tava morrendo no cantinho. A gente só virou as costas. Um minuto. Aí ele já começou a se agonizar. A gente pegou ele e colocou ele num lugar mais aconchegante. Ele só olhou pra gente igual a Mel fez e foi embora. A gente... Meu Deus, que dor. Vocês não têm noção da dor que perdeu um cachorrinho. Ai. Gente, isso aconteceu na quarta-feira.
Cheiroso ainda não tava comendo, mas ele tava andando, ele tava passeando. Ele vomitou algumas vezes, mas a gente tava conseguindo ainda alimentar ele com uma bisnaguinha, sabe? Ele vomitava assim um pouquinho, a gente tava hidratando, tava cuidando certinho. Ontem ele tava bem. Não tava tão bem, mas tava bem. Ele não tinha tido diarreia ainda. Tava só vomitando, a gente tava tratando o vômito. Tava hidratando, cuidando bem. Toda a atenção no mundo pra ele. Não perder ele com os outros. De manhã a gente acordou, deu comidinha. E quando a gente foi ver, ele tinha tido diarreia. Ali foi o fim, eu sabia que ele não ia aguentar, mas a gente ia tentar até o último. Mandei mensagem para todos os veterinários de Catalão. Ninguém quis me atender. Só sabem falar de valores e valores e valores e valores. E pesquisando, eu vi que tinha uma ONG que é tipo um SUS veterinário que fica em Goiânia. Fica 4 horas daqui de carro. Aí eu falei pro meu esposo que a gente ia lá. Ele trabalha aqui perto. A gente ia, assim que ele voltasse da hora do almoço, ou pedisse pro patrão dele sair um pouquinho antes, ele ia passar aqui pra gente pegar. O Cheiroso tava andando, aí a gente colocou ele pra deitar um pouquinho, que tava bem fraquinho. E eu tava o tempo todo com ele ali, brincando e tal, e... enquanto eu brincava com ele, com as outras, assim, eu só vi ele gemendo. Gemendo, gemendo. Cheguei perto dele, ele já tava sem reação, sabe? Ele nem levantava mais. Deitado mesmo, ele teve um diarreia. Um pouquinho já tava branca. Só por alguns segundos. Ele aguentou. Ele nem se foi. Em menos de 2 dias perdemos 3 filhotes. E o sentimento de culpa por não ter dado as vacinas. Vocês não têm noção. A gente se programou pra essa semana nas vacinas deles. E vamos vacinar todos. Todos. Muito, muito rápido. Muito rápido. O Roy, ele aguentou muito. Assim como a primeira vez, ele aguentou muito. E eu achei que eles iam sobreviver, que eles iam se curar, assim como o Roy se curou da primeira vez. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Tá sendo muito difícil pra mim. Pra minhas pequenas. Acho que já faz 3 meses. Vai fazer 3 meses que a gente resgatou eles. E
E depois que eles entraram só pra essa porta, mesmo a gente sabendo que não ia ficar com eles no início, eles foram dando alegria, alegria, alegria pra gente todos os dias, constante, desde eu acordar ou dormir. Foi que a gente decidiu que a gente ia adotá-los. Aí ficamos com ele, tratamos, cuidamos, com tanto amor, com tanto cuidado. Meu Deus. E por um erro fatal, perdi 3 de uma vez só. Eles estavam saudáveis, estavam bem animados, correndo pra lá e pra cá, pulando pra lá e pra cá, gritando, brincando. E deixando doidinha. Vocês conseguem ouvir? O silêncio. Esse silêncio me consome. Não consigo ficar sem eles. Tá vendo aquelas pequenininhas ali? Elas estão fortes. Eu queria ficar forte por elas. Sentimento de culpa dói. Eu não podia deixar aquele cachorrinho lá na rua sofrendo. Podia ter juntado eles com os cachorros. E eu não podia ter deixado de dar as vacinas antes. Era simples. Se eles tivessem vacinados, eles não teriam sido contaminados. Ou se eu tivesse separado o cachorrinho em outro lugar, eles também não teriam sido contaminados. Mas eles estavam sem vacinas. E eu, com dó de deixar o cachorrinho sozinho, acabei deixando junto com eles, onde foi fatal. Pelos sintomas que eles tiveram, com certeza foi pavirose. Pavirose, ele dá por cheirar o xixi contaminado. Eu não imaginei que o cachorro estivesse contaminado. Eu achei que apenas ele estava desidratado. A primeira noite ele dormiu com a gente, dentro de casa. Porque os cachorros meio que estranharam, eles estranham cachorros assim, eles atacam. Cachorros, qualquer cachorro, eles se juntam e acabam atacando os cachorrinhos. Mas no segundo dia eu consegui deixar ele dormindo lá com eles. E quando eu acordei, o quartinho deles estava todo cheio de xixi, com cheirinho de xixi, a caminha cheia de xixi. E eu sei que não foram os meus, porque eles não faziam as necessidades desde o primeiro dia. Eles nunca fizeram a necessidade onde eles dormiam, eles faziam tudo no quintal. Sempre era limpinho lá. E eu vi, a primeira coisa que eu fiz foi lá, lavei todos os paninhos, todos os travesseirinhos que tinha lá, lavei, higienizei o ambiente. Mas acho que eles já tinham cheirado e já tinha sido tarde demais. Foi muito,
muito rápido dos sintomas ao falecimento. A gente tratou, assim, um dia e meio, no segundo dia já tava muito, 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 muito drástico, muito fatal. E ele se foi. Acordar no outro dia assim, um Roy. A gente, de sexta. Foi na quarta que os dois faleceram. E acordar de manhã e ele não tá aqui latindo na porta. Ele era o único que latia. Enquanto os outros ficavam atrás dele só olhando. Tipo, ele era o líder. Ele que agitava pra pedir comida. Aí ele chorava, latia e os outros esperavam. E os outros ficavam esperando ele. Quem sabia se ele latia, se ele ia conseguir comida. E era assim todo dia de manhã, na hora do almoço. E à noite. Ele ficava inquieta. E a Melzinha, sempre que dava comidinha, ela pulava pro lado, pulava pro outro e pro outro. Parecia uma pipoquinha pulando. E o cheiroso ficava só no cantinho dele, esperando chegar a hora dele. Tão quietinho. Nos últimos dias ele devorava a comida e quando ele não viu os outros comendo, aí ele comia mesmo. Porque toda vez que ele ia comer, ele era o que o povo, tipo, latia pra ele, rosnava pra ele ficava meio isoladinho assim. Então, quando os outros não comiam, ele aproveitava, tipo, devorava tudo. Ficava felizão, cheio. Acho que foi por isso que ele resistiu ainda 2 dias. A mais que os outros. Mas não tá fácil. Não tá fácil. Gente, a dor que eu, meu esposo, tá sentindo, vocês não têm noção. Você acordar, você dar café da manhã, você brincar o dia inteiro com eles, à noite brincar, eles vão dormir, põe eles pra dormir. Todos os dias, constantes, por 3 meses. Eles vêm fazer carinho, brincar com você. Não tem como não amar. Não tem como não sentir saudade. Não tem como não tá doendo, sabe? A sensação de impotência, a sensação de culpa. Eu podia ter feito. Eu podia não ter feito. Eu podia ter feito mais. Se eu tivesse feito isso. Vocês não têm noção. Eu amava demais aqueles cachorrinhos. Amava demais, 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 demais. E agora eu só tenho essas pequenininhas. A gente foi dar uma volta ali atrás. A pipoca sente. A Belinha ainda não. Mas ela quer brincar, ela quer pular e não tem ninguém pra brincar com ela. Quem brincava com ela era o Roy. Quem brincava com a pipoca era a Bel. Eles ficavam brincando de se morder o tempo todo. Era a diversão deles. Eles não paravam um minuto. E agora esse silêncio. Obrigada a você que abraçou esses filhotes quando a gente pegou eles. Obrigada a você que estava sempre aqui, perguntando como eles estavam. Que estava sempre cuidando. De alguma forma, quando o Roy adoeceu a primeira vez. Dessa vez foi tão rápido que eu não consegui compartilhar nada com vocês. Eu só tô fazendo esse vídeo pra poder dizer pra vocês que os nossos pequenos
pequenos já não estão mais conosco. Eu queria poder estar falando que eles foram adotados por uma outra pessoa. A gente não pôde ficar com eles e eu queria muito estar falando isso. Mas eles não estão mais aqui. Eles não estão mais aqui com a gente. Aquela alegria de 5 cachorros não tem mais. E agora a gente só tem as nossas pequenininhas. A gente vai cuidar, que a gente vai amar e dar todo o cuidado do mundo. Como se a gente estivesse dando para os 5. Elas estão bem. Estão comendo. Não tiveram nenhum sintoma de que eles tiveram. Mas a gente vai conseguir levar eles nesse SUS para poder fazer uma prevenção, ver se eles não tiveram nenhum contágio do vírus. A gente vai cuidar deles. Assim como eu pedi perdão pra eles, peço perdão pra vocês. Eu queria muito que eles estivessem aqui. Muito mesmo. E essa dor eu vou carregar pro mundo. Essa culpa. Essa saudade. Ai, princesa. Ei, Belinha. Ei, meu amor. Vem cá, mãezinha. Vem. Vem, mãe. Eu estou comendo assim. Pipoca. Ei, meu amor. Cadê minha princesinha? Ela tá bem? A outra pipoquinha tá, né? Você tá bem? Coisa linda. É isso. A gente precisa de força agora. Vem, mãe. Vem. Força. A gente ficar bem de novo. A gente precisa dar um jeito de animar elas. A pipoca, a gente percebe que ela tá sentindo bastante falta. A Belinha sente falta de brincar com alguém.